Boa noite, amigos. Aqui Joel Machado, do canal Wake Up My Friends. Já vou pedir no início do vídeo para que se inscrevam, ajudem a dar uma alavancada no canal. É um canal amador, um canal que não é só meu, é de vocês. Fiquem à vontade para comentar. Me agrada muito esse feedback. Ative as notificações e, ao findar desse vídeo, se acharem legal, deem um like. Hoje é o 11º conto de terror. Não é cripta, 100% verdade. Em 95, eu trabalhei de 95 a 96 na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, na equipe Hotel Leste, que fazia as áreas da Zona Leste, Centro e Zona Norte. E no início de uma noite, acredito que por volta de umas 10, 11 horas da noite, eu, mediante ordem do delegado ao qual trabalhava, o delegado titular, na época, senhores, não existia computador e as mensagens eram passadas via telex. E eu fiquei encarregado de ficava no andar térreo do prédio da Alfredo Issa, no centro de São Paulo, para ficar atento a alguma mensagem de telex que chegasse. E essa mensagem chegou. No Parque de Edu Chaves, em São Paulo, foi informado que ocorreu um homicídio brutal de um homem aproximadamente da minha idade, eu creio que entre 50 e 52 anos. E aí eu subi até o 7º andar e informei ao delegado titular, a qual trabalhava. E naquela época, o perito e o fotógrafo e o papiloscopista geralmente era quase sempre a mesma equipe. E aí o delegado ligou para o IC, o Instituto de Criminalística, e meia hora depois chegou o perito, o fotógrafo e o papiloscopista. Retificando, papiloscopista. E aí fomos até o Parque Edu Chaves.
Senhores, estão preparados? O que eu vou contar vai causar pesadelos dos senhores essa noite, de domingo para segunda. A minha equipe e a equipe da Polícia Científica chegamos a um posto de gasolina e ali no chão havia um bloco desse tamanho de paralelepípedo, contendo muito sangue e o que parecia e era a massa encefálica do cérebro. A polícia militar estava no local e quando tirou uma espécie de cobertor que cobria o corpo, eu vou falar para os senhores. Vocês não conseguiam identificar o corpo era de um homem, mas a cabeça daquele cadáver, você não conseguia identificar a face do mesmo, pois estava completamente destruída. Completamente destruída. A calota craniana praticamente explodiu. Os orbitais dos olhos saiu. A arcada superior e inferior, nariz, tudo era uma completa massa disforme. E ali na localidade, aproximadamente uma meia hora depois, que o perito já havia documentado o fotógrafo tinha tirado fotos daquele cadáver e propriamente do objeto contundente que causou a morte do mesmo. E nesse momento, senhores, chegou uma mulher. E ela soltou um grito inumano. E só conheceu o corpo daquele cadáver por causa que ela conhecia as roupas desse amante, desse namorado. E aí, ela falou naquele instante, senhores, perguntou a mim: o senhor é policial civil? Eu falei: sim, sou investigador de polícia.
eu tenho algo importante a falar para o delegado. Aí apresentei o delegado a ela e ela falou que sabia quem era o algoz, o criminoso que havia praticado aquele crime. E ela foi no banco de trás da viatura, era um carro antigo, mas na época era o carro que nós usávamos para fazer o serviço investigativo e locais de crime. Um averaneio, ela adentrou no banco, sentou no banco de trás da viatura e fomos até a localidade. Era outra época, senhores, não precisava do mandado de busca e apreensão. E foi literalmente pé na porta. Quebramos a porta, era um conjunto habitacional próximo ao local do grave crime. E lá dentro, o algoz, o criminoso, estava dormindo e foi pego de supetão, sem que pudesse esboçar qualquer reação. E ele estava com a outra mulher. Era um apartamento. E ele prontamente, diante da nossa presença, minha, de outro investigador, que era meu parceiro e conjuntamente com o delegado titular, ele falou que havia matado, pois estava enciumado da sua antiga namorada ter trocado ele por esse homem. E agora eu vou mandar uma bruta, senhores. Foi tudo premeditado. Ele levou a vítima a um bar, beberam bastante pinga e quando a vítima já estava bastante bêbada, ele levou escorando como se fosse, entre aspas, um grande amigo, e esperou que o mesmo caísse em sono e golpeou a cabeça daquela vítima sem poder se defender por 4 vezes. E falou ao delegado que não sentiu nada, que faria aquilo 1000 vezes se fosse preciso. E diante dessa afirmação, o delegado deu voz de prisão e foi feito flagrante e terminou por volta das 3, 4 horas da madrugada. E aí eu falo, senhores, o ser humano é o próprio canibal do outro. Eu tenho mais de 3 décadas na polícia e posso falar aos senhores. O homem que confia no outro homem é um débil mental, um louco. Vou finalizando por aqui. Um bom final de domingo a todos vocês. Quero ver se vão conseguir dormir bem essa noite, senhores. Tchau!